Olá, pessoal. Eu sou o professor Adriano Figueiredo. Estamos aqui para dar uma pequena introdução a vocês de como usar o programa Geoda. O Geoda, ele é hoje hospedado nesse site aqui, né? O professor Luke Anselin é o idealizador dessa ferramenta e nós podemos baixá-lo gratuitamente diretamente do site. Bom, então vocês acessando esse link, geodacenter.github.io/index.html, você vai acessar essa página, né, onde ele indica para vocês que nós estamos aqui ó, na versão 1.22, né, está disponível. Você vai pedir para fazer o download, ele vai perguntar para você aqui qual é a versão que você quer, tá certo? Ele vai mostrar quais são as últimas. Você escolhe se você estiver com Windows, né? E ele vai te dar a opção 64 bits ou 32 bits. Você escolhe 64 bits, provavelmente vai ser melhor para você. O programa vai estar aqui para fazer a instalação. Você pode pedir automaticamente para instalar e ele vai abrir então esse arquivo zip, onde você pode executar diretamente ali o programa do setup e vai fazer a instalação e ele vai te perguntar se você quer em português, por exemplo, você pode optar por escolher essa opção em português, ok? Bom, uma vez instalado, ele vai aparecer esse ícone aqui do Geoda na sua área de trabalho. Você clicando nele, ele deve abrir essas duas janelas. Observem que essas janelas, elas são janelas separadas, tá certo? Então, você pode querer reposicionar de acordo com o seu interesse, sua necessidade de trabalho, né? Se você abriu ele e você nunca trabalhou com ele, ele deve ter essas amostras aqui para você poder trabalhar. A outra opção, se você já tiver trabalhado alguma coisa, ele vai aparecer aqui. Então, como vocês podem ver, eu já trabalhei com 2 datasets aqui, então ele aparece para mim no meu recente. Então, o primeiro passo agora, uma vez instalado, vai ser trazer os dados que você quer georreferenciados para dentro do Geoda. Vamos fazer isso. Bom, uma primeira abordagem é você tentar baixar o arquivo do shapefile com o mapa e o detalhamento do que você quer, né? E isso vai ser feito aqui no portal do IBGE. Então, ibge.gov.br, ele vai abrir essa janela e você vai buscar aqui, ó, nesses tracinhos, Geociências, Organização do Território, tudo bem, você pode escolher outras opções, mas a opção que eu recomendo agora para esse momento é aqui, Organização do Território, Malhas Territoriais, ele vai abrir a possibilidade de você escolher malha municipal, setores, eu vou pegar malha municipal, e você pode escolher, então, se você quer o estado ou municípios ou unidades da federação, regiões geográficas imediatas, regiões geográficas intermediárias. Essa classificação aqui é a classificação mais recente, que substitui as classificações de micro-regiões homogêneas e mesorregiões homogêneas. Então, a gente vai trabalhar aqui com Mato Grosso do Sul, eu vou pedir municípios. Quando eu peço municípios, eu não sei se vocês observaram, ele baixou um arquivo zip com o shapefile dos municípios. E aí, então, nós vamos mostrar para vocês como é que esse arquivo é organizado. Bom, então eu baixei, né, esse arquivo aqui, lá do IBGE, ele vem zipado. Se você abrir esse arquivo zipado, você vai ver alguma coisa assim, tá certo? Então, ele está com o arquivo DBF, PROG, Shape, SHX. Esse conjunto de arquivos, ele vai ser fundamental que esteja sempre na mesma pasta, porque um vai armazenar os dados, o outro vai armazenar as projeções, o outro vai armazenar o mapa em si, com as divisões dos municípios. Nesse caso, Mato Grosso do Sul, 2024. Vejam que ele já tem um íconezinho do Geoda aqui. Se você instalou adequadamente, o Geoda já vai identificar como um arquivo que ele pode abrir. Nós vamos extrair
esses arquivos para dentro de uma pasta de trabalho que eu chamei aqui de mapa MS Geoda para minha apresentação apenas, e você pode pôr o nome que quiser, né? Então, uma vez que você tenha feito isso, ele vai estar aqui, né? E você então pode trabalhar com esses arquivos. Se você simplesmente vier aqui e já clicar 2 vezes, ele vai automaticamente abrir no Geoda, tá? Ele vai abrir automaticamente no Geoda o seu mapa. Então, vocês vejam que eu já tenho aqui o mapa com as divisões dos municípios de Mato Grosso do Sul. Eu já tenho, então, um primeiro início aqui para a minha conversa. Eu tenho a opção já com uma tabela. A tabela que ele tem é essa tabela aqui. Então, vejam que ele vai abrindo em tabelas separadas, em abas separadas. Então, você tem a opção de colocar na disposição que você quiser, né? Então, você pode ir ajeitando as janelas da forma como desejar, tá? Então, você pode ir organizando isso, tá certo? Bom, vejam que aqui eu tenho o código do município, nome do município, o código da região intermediária, imediata, desculpe, aqui o código da região intermediária, o nome da região intermediária, código do estado, nome da unidade da federação, e, assim, e ele já está indexado lá com aquele shape, né? Então ele já está indexado com todas as informações que vocês vão precisar para trabalhar, ok? Bom, então eu faço algumas recomendações, né? Você vai ter a tabela que veio lá do Shape, lá do IBGE, ela vai ter coluna CDMUN e NMMUN, é onde eu sugiro que você construa uma planilha com seus dados com essas colunas também indexadas, porque aí você vai usar essa coluna CDMUN para você fazer a ligação ou associação ou merge, né, que é a união, a junção das duas tabelas. A tabela que você trouxe do IBGE, que não tem os seus dados, e a outra tabela onde você tem os seus dados. Então, vamos imaginar aqui que vocês estejam usando o Excel. Eu peguei aqui uma saída de um arquivo que veio da RAIS, né, do PDET. Então, é importante que vocês tenham essa parte aqui da codificação, tá certo? Para que você possa fazer a união entre as tabelas. Agora, tome bastante cuidado, porque, por exemplo, aqui ele está vindo com 6 dígitos, 50, 00, 20, né? 6 dígitos. Quando você olha a tabela do Geoda, ele está com 7 dígitos. Observe que os nomes também, aqui no shape que veio do IBGE, ele está com acento, enquanto o da RAIS veio sem acento. Observa o tio, observa o circunflexo, observa algumas características ortográficas do nome dos municípios, e, portanto, se você tentar fazer um match diretamente aqui, você vai ter um pouco de dificuldade. Então, o que, que a gente recomenda? Eu recomendo que você pegue, por exemplo, aqui, imagine que eu estou pegando aqui 3 colunas, né? Nesse caso aqui, eu estou com os dados de 2024, 23, 22, eu separei eles aqui, ó, né? Então, eu tenho CODMUNI, NameMuni, e eu tenho meus dados de vínculos aqui para cada um dos grupos KNAI, né? A ideia é você construir essa planilha com o CODMUNI separado do nome do município. Então, como é que você pode fazer? Você pode pegar essa relação aqui, né? Nós temos aqui 79 municípios, mais o ignorado. Esse ignorado a gente pode tirar, porque ele não tem informações, ele está zerado. Eu posso criar uma nova aba, colar valor, tá? E aí eu posso usar o 2 pontos como meu separador, tá certo? Como meu separador. Então,
Se você vier aqui, dados, texto para colunas, eu posso pedir para ele separar a partir do 2 pontos, né? E aí, então, ele separa para mim. Ele fez só para uma coluna, eu devia ter separado para tudo, né? Então, aqui eu vou separar por 2 pontos, avançar, concluir. Eu tenho aqui agora o meu nome do município, tá vendo? Então, eu posso chamar aqui o mesmo nome que eu tinha lá, tá? CDMUM é uma forma de você separar, só que ainda temos um problema. Nós estamos aqui com 6 dígitos, tá certo? É interessante esse tipo de coluna, você trabalhar ele como se ele fosse texto, tá? Porque você evita problemas na hora de ligar as colunas. Mas nós ainda temos um problema. Um problema é o código que está lá naquela planilha Shape, que ela está assim, ó, com 7 dígitos, né? Então, será interessante você deixar aqui também com 7 dígitos. Bom, uma alternativa, né, é você tentar extrair os dados dessa tabela, né? Então, se você tiver com ela toda sem nenhuma seleção, como que você pode fazer? Que eu recomendo. Alinha os dados, clicando aqui em cima. Aí você vai clicar na primeira com até a linha selecionada, você vai até a última, aperta Shift e aperta com a setinha aqui no cabeçalho. Ele vai marcar todo o conteúdo do seu dataset. E aí você vai salvar lá na tela principal, na barra principal, você vai arquivo, salvar como, e vai pedir para ele, nessa janela que vai abrir, você vai pedir para ele, para você salvar como CSV, tá? Você dá um nome, aqui eu vou dar esse nome, dados shape, tá? E vou mandar salvar. Uma vez feito isso, você vai ter o seu dado aqui. E aí você vai no Excel, tá? Então você abre o seu Excel e você vai trazer os dados de CSV. E você vai marcar aquele arquivo. Ele é um CSV, quer dizer, Comma Separated Values, né? Então eu vou pegar aquele arquivo, ele vai conectar para mim dentro do Excel. Você veja que ele está vindo aqui certinho, tá? Tá com os acentos, está com tudo, belezinha. Então você dá OK, ele vai carregar para a sua planilha do Excel. Então aqui eu tenho meu dataset, tá certo? Igualzinho, só que ele não está na ordem sequencial aqui de CDMUM, tá certo? Ele está em ordem do jeito que estava lá na minha planilha original. Então eu vou pegar aqui do menor para o maior, ele ordenou para mim. Vou salvar isso aqui como um Excel dentro da pasta que eu estava trabalhando. Então aqui a minha pasta era essa aqui. Eu vou colocar aqui o nome dados com formato Excel. Então, portanto, eu tenho aqui agora os meus dados recolhidos, né? Então, eles estão com esses 7 dígitos. Essas colunas aqui, depois, se eu não for usar, eu posso apagar. E eu posso vir, normalmente aqui agora, colando os meus dados, por exemplo, aqueles dados de emprego que eu tinha anteriormente. A outra opção é pegar essas duas colunas, copiar e colar lá naquela minha tabelinha de vínculos. Então, eu tenho aqui a minha tabelinha, imagine que eu vou colocar aqui, ó, colar valor, é interessante, né? Coloquei o nome dos municípios, porque depois eu posso usar isso aí, e aí eu posso comparar
com aquela minha planilha original, que ela está com esta ordenação aqui. Eu posso pegar ela, copiar e colar naquela outra planilha que eu criei para ver se está exatamente na mesma ordem, né? Então, você vai perceber aqui, ó, eu gosto de trabalhar aqui como texto, tá certo? E aí você pode perceber aqui que está exatamente igual, tá certo? Existem algumas formas mais genéricas para você comparar, tá certo? Aqui nós temos apenas 79 municípios, então é uma conferência razoavelmente rápida, mas se você estiver com 1000 municípios, pode ser um pouco mais traumático, tá certo? Mas aqui ela está toda perfeitinha, eu posso pegar, por exemplo, essas duas colunas para fazer o exame, né? Elas estão exatamente para os 79 municípios. Eu posso colocar aqui agora do lado o que eu tenho. Na verdade, eu tenho então a minha planilha de dados, vou chamar ela aqui de dados, tá? E eu vou tentar fazer agora a união dessa tabela de dados com a tabela do Geoda. Eu quero que ela venha para cá. Se eu clicar aqui, o que está dando? Então, se eu quero juntar, vamos fechar aqui, vamos sair, é por isso que ele estava dando aquele erro, né? Então, aqui eu estou com toda a minha tabela, eu quero agora fazer isso aqui, eu quero mesclar. Eu quero mesclar a minha tabela, essa tabela que está aqui no Geoda, com aquela outra, vou tirar aqui para ficar mais limpo, tá? Então, eu quero a minha tabela do Geoda com aquela outra tabela do Excel. Então, selecionar a fonte de dados, a minha fonte eu quero colocar ela aqui, aquela tabela que eu tenho os meus dados, essa tabela aqui, que eu chamei ela de vínculos, tá? Então, eu vou pegar ela, primeiro eu vou salvar ela dentro da mesma pasta que a gente estava usando, só para ficar mais organizado. Então, a mesma pasta que a gente estava usando, eu vou salvar ela lá, e eu vou, então, pegar aquela tabela e vou trazer para dentro da janela do Geoda. Então, eu trouxe. Vejam que ele vem aqui, ele não entendeu perfeitamente. Por quê? Porque eu peguei uma planilha que tem os dados com essa monte de abas, tá certo? Então, ela não entendeu muito bem. Eu vou deixar isso aqui separadinho, tá certo? Eu vou deixar ela separada. Então, eu vou pegar isso aqui, vou tirar daqui e vou colocar naquela minha tabela dados, tá certo? Eu vou colocar nessa tabela dados aqui que eu tenho. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, colar valor, né? Então, na hora que eu coloco aqui, ele está perfeitamente adequado com a minha listagem, tá? É interessante não ter nenhuma ligação interna entre os datasets. Então, é melhor você estar com uma planilha assim, ó, limpinha, quietinha, sem coloridos, fórmulas e etc. Tá? Então, aqui eu tenho CDMUN, aqui eu tenho CDMUN, ele está perfeitamente adequado. Posso tirar essas colunas que não vão me servir para agora, tá? Então, eu vou excluir aqui as colunas que estão sobrando para mim, posso tirar essa também. E aí, então, eu estou com meus dados todos aqui. Se quiser, você ainda pode salvar ela totalmente separada, por exemplo,
dados Geoda para ficar um pouco mais separado, né? E aí eu vou trazer então essa dados Geoda para a minha tabela aqui. Eu vou mudar essa fonte, então eu vou pegar dados Geoda com campos com nomes duplicados. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Tabela, mesclar, eu vou buscar essa tabela dados Geoda. Está constando dados com campos duplicados. Vamos olhar. Eu tenho essa planilha e eu tenho essa outra. Então, vamos tirar essa aqui. Tá? É por isso que ele deu um errinho ali. Então, agora, dados Geoda, e eu vou trazer para mesclar aqui. Então, vamos selecionar os dados. Eu vou pegar dados Geoda, trazer para cá. Ele veio agora perfeitamente, tá certo? Eu quero mesclar por valores chaves na minha atual CDMUN e na minha que eu estou importando CDMUN. E eu quero incluir essas duas colunas. Às vezes vocês vão optar por querer selecionar tudo. Por quê? Porque aí você pode comparar, tá certo? Mas no nosso caso aqui, a gente vai, então, eu posso colocar só aquelas duas colunas que eu quero incluir e eu vou pedir para mesclar. Então, arquivo mesclado com sucesso. Agora eu vou olhar a minha tabela. Veja, eu tenho a tabela inicial aqui e lá no final as duas colunas foram mescladas. Uma vez que as colunas estejam mescladas, eu posso agora partir para fazer a matriz de vizinhança e fazer o Lisa. Bom, algumas coisas que são bastante interessantes. Uma delas é você salvar o projeto, tá? É interessante você salvar, marca um nome para ele, né? Então eu posso chamar aqui o nome que eu quiser, tá certo? Outra coisa, você vai precisar ter uma matriz de vizinhos. Existem vários critérios. Nós vamos aqui fazer uma matriz de vizinhos que a gente chama de rainha. Tá? Você pode assistir os outros vídeos e aí você vai entender melhor o que é a matriz de vizinhos rainha. No nosso caso aqui, a gente vai então ferramentas, gerenciamento de pesos. E aqui a gente vai criar uma matriz de vizinhos. Eu falei para vocês, nós vamos escolher o tipo rainha, que já vem pré-definido. E vou usar o CDMUN como o código para eu indexar quais são os vizinhos de cada um dos municípios. O conceito de rainha quer dizer que ele vai ser qualquer fronteira comum, qualquer biquinho em contato um com o outro, ele vai considerar como vizinho. E eu vou então pedir para criar. Quando eu faço isso, ele sugere um arquivo de extensão gal, pode ser o nome que ele deu, e ele vai gerar então essa tabelinha, onde então a gente pode criar o histograma, que me diz quantos vizinhos eu tenho. Então, para 3 vizinhos, para 3 vizinhos eu tenho 13 municípios, com 13. Então, quando eu ponho aqui, ele aparece embaixo, aqui, vocês observem aqui embaixo, né? 13 observações. Aqui nesse eu tenho 14 municípios, aqui nesse eu tenho 17 municípios com 5 vizinhos, tá certo? Então é assim que a gente entende este histograma. Eu consigo ver o mapa de conectividade, então o mapa de conectividade eu vou passando por cima do município, vejam que ali embaixo aparece aqui aceso Corumbá, né? Corumbá, e os em branco são os vizinhos dele. Então, por exemplo, aqui para Campo Grande, eu tenho os vizinhos dele. E consigo ver o gráfico de conectividade. Então, o gráfico de conectividade, onde ele está também mostrando como é a conectividade de cada um. Observa que ele tem esse sistema que a gente chama de linking in brush. Ou seja, na hora que eu marco aqui, ó, ele aparece em amarelo na tabela, Campo Grande,
aparece aqui em branco os vizinhos de Campo Grande, e lá no mapa de conectividade aqui da direita ele ilumina especificamente o de Campo Grande. Da mesma forma, se eu clico aqui em cima de Campo Grande, ele mostra para mim ali qual que foi o que eu cliquei, e eu consigo então fazer essa análise combinada entre todos, né? Então, se eu pegar e fizer algo assim, ó, ele está selecionado Campo Grande e ele está me mostrando quais são os vizinhos. Ele tem aqui em diferentes colunas quantos vizinhos ele tem. No caso de Campo Grande, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vizinhos, tá certo? Bom, tá feita a matriz de gerenciamento de pesos, eu carrego ela, né? Então eu estou carregando aqui a minha matriz e agora eu posso calcular o Lisa. Então eu posso vir aqui eu posso calcular o Moran-I univariado, o Moran-I local, que é o nosso Lisa. Então aqui o local univariado, ele aparece para mim quais as variáveis que eu posso fazer a conta. Vou fazer aqui para o grupo 012, ele vai me dar a opção de fazer o mapa de significância, o gráfico de dispersão, e ele sai, então, esses diferentes plots que eu posso interpretar. Né? Então, aqui ele estava com Campo Grande selecionado, eu vou tirar a seleção, né? Então, o mapa lisa para o 012, ele me mostra aqui onde tem a concentração alto-alto, onde tem a concentração baixo-alto e onde tem a concentração baixo-baixo, né? Então, para este grupo 012. Tá ok, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como que você pode ligar os dados e como que você pode obter a matriz de vizinhos e como você pode calcular o Lisa. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Nós temos aqui a playlist de economia regional que nós indicamos para vocês. Ela tem vários vídeos, tanto teóricos como aplicados, como calcular indicadores de análise regional. E fiquem à vontade aí para explorar e fazer os seus comentários, ok? Muito obrigado.